1 Coríntios capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, do qual também recebestes e o qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei a que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois por 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois foi todos após todos, e por derradeiro de todos que apareceu também a mim, como a um de abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, eu seja ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não ressuscitarão os mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo se ressuscitou logo, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé? E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus e que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também o Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as principais dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as principais, depois o que são os de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado ao reino, e a Deus ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até o que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que se executua aquele que lhe sujeitou de todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àqueles que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conservações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente o que pequeis, porque algum ainda não tem o conhecimento de Deus. Digo-vos por vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos, e o que corpo virão? Insensato, é que tu semeias, não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer que cada
semente e seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma carne dos homens, outras carnes de animais, outras de peixe e outras de aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é da glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é glória do sol e outra glória da lua e outra glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia em fraqueza e ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Mas não veio primeiro o espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. Os primeiros homens da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais qual também os terrestres, a qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nos seremos transformados. Porque convém isto, é o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, é isto que é imortal. E se revestir da imortalidade, então cumprirá-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, ó tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por todo o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 16. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei-vos também ao mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha da parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quanto eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei que os por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo, irei, porém, ter convosco, depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho passado pela Macedônia, e bem pode ser que fique convosco, e passe também pelo o inverno, para que acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver que de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for vedes que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca dos irmãos, Apolo, rogue-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando lhe for oferecido em boa ocasião. Vigiai e estar firmes na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com a caridade.
E agora vos rogo, irmãos, sabei que a família de Estefanas é as principais da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Que também vos sujeisteis aos tais e a todos aqueles que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estefanas, de Fortunato e de Acaco, porque estes supiraram e que a vossa parte me faltava, porque recriaram o meu espírito e o vosso reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saudam-vos afetuosamente no Senhor. Aquila e Priscila, com a igreja que está em casa. Todos os irmãos vos saudam. Saudai-vos uns aos outros, com os ósculos santos. Saudação da minha própria mão de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anatema, maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todo vós em Cristo Jesus. Amém.